Era uma vez Gil, que viajava em um caminhão. Para onde aquele caminhão a levava? De repente, Gil saltou da carroceria do caminhão em movimento. Já na estrada, bem longe, cansada de tanto correr, Gil resolveu descansar um pouco. Como seria bom uma água fresca agora. Erguendo o nariz, cheirou o ar para ver se localizava o frescor de algum riacho por perto. Seguindo pela sua direita, logo encontrou uma propriedade bucólica. Lá viu um homem deitado em uma rede, puxando uma soneca. Que lugar lindo! Como eu gostaria de viver aqui! Mas será que aquele homem vai me prender? O Santuário Animal Sente surgiu assim que eu me tornei ativista, por conta de uma coelhinha que eu salvei e ela estava morando comigo ainda em São Paulo. E eu fui dar uma voltinha com ela no prédio, né, no condomínio, para ela tomar sol, e eu fui multada. Falei, pera, deixa eu tentar entender. Os cachorros podem, os gatos podem, a coelha não. Se ela tivesse assada num pote, né? Se ela tivesse assada numa bandeja, eu poderia andar com ela em qualquer lugar, comendo um pedaço dela. Se ela tivesse morta num casaco meu, numa estola, eu poderia andar com ela em qualquer lugar, com ela morta no meu casaco. Então, vocês têm problemas com coelhos vivos, né? Vocês têm problema com animais vivos. O especismo é um termo que descreve a discriminação moral de indivíduos em função do seu pertencimento ou não pertencimento a uma dada espécie. Por exemplo, todos os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens, eles deveriam ser meritórios de uma proteção moral, ao passo que os animais que não pertencem à espécie Homo sapiens deveriam ser menos importantes no ponto de vista ético, moral. Uma noite eu estava dormindo e acordei com um grupo chegando, pedindo assentamento. Eu não sabia nem o que era. E depois você já veio que eles eram índios norte-americanos. A história é longa, enfim, teve uma consagração de ayahuasca. E na consagração, esses seres que vieram pedindo, eles falaram que eles estavam vagando há muito tempo e eles precisavam de amparo. E eles iam mandar um sinal de quem eles eram. E aí, na semana seguinte, veio uma pessoa que tinha uma pequena fazenda aqui de produção de leite de búfala e falou que estava com muito dó delas, gostava muito delas, mas que ele aceitaria dar a parte dele para o santuário, mas tinha uns outros irmãos que sim tinham questões financeiras e a gente não sabia como fazer. Mas como ele estava abrindo parte, aí eu conversei com alguns colaboradores que se propuseram a comprar a parte restante. Então ele doou uma parte desse valor, né, que seria o dele, e veio a ayahuasca primeiro. Depois eu descobri que os Sioux, os índios norte-americanos, eles têm na búfala a divindade deles. E aí eu entendi que era o sinal. Há 11 anos atrás, eu fui fazer uma visita com um amigo na casa da mãe dele e eu vi que tinha uma porquinha lá. Uma porca tinha acabado de dar cria e tinha uma porquinha quietinha no canto. E eu perguntei para a senhora se aquela porquinha, porque estava doente, quietinha, né? Ela falou que era que a porca não ia sobreviver. Mas só que eu vi que ela não estava fazendo nada para melhorar a situação da porquinha. E eu adotei, eu pedi para ela, mesmo sem ter local, eu acabei adotando ela. E ela já está comigo há 11 anos, é o maior amor que eu tenho, é a Pupu. Após dela que eu me tornei vegetariano e tenho toda essa quantia de animais que eu tenho. Os animais que vivem num santuário,
eles estão numa condição completamente atípica. A procedência deles já é atípica. Eles vêm normalmente de maus tratos, eles chegam aqui muito doentes, eles chegam aqui deprimidos, eles chegam aqui traumatizados e recebem por meses, às vezes por anos, um tratamento caloroso, afetuoso, tratamento médico, alimentação, acolhimento, sumário, assim, total, absoluto. E eles aprendem ou reaprendem a confiar. Tem muitas visões aqui e que tem muitos índios espalhados, e os índios ajudam na cura deles e ajudam também nos trabalhos espirituais que a gente faz, mesmo nas vivências. Eu sei que é um aspecto místico, esotérico, e peço licença para me expressar dessa forma, para tocar o coração das pessoas, para tocar a consciência das pessoas, para as pessoas se emocionarem. Porque o problema realmente não são os animais, o problema não é a água que está secando, o problema somos nós. O problema é esse. Enquanto a gente não atuar no cerne, qual é o cerne se somos nós? O nosso coração, a nossa consciência. Então, cada vez que a gente consegue isso, é bom para todos os seres. E a gente vê que a gente tem muito apoio aqui desse infinito. Muitas vezes os porcos, eles demonstram capacidades cognitivas e intelectuais até mais sofisticadas que cães de um modo geral. Contudo, será que a inteligência ela deveria ser um critério para que você proteja um organismo de um desrespeito, de um ultraje físico e psíquico? Vamos fazer o seguinte paralelo. Vamos imaginar que nós tivéssemos humanos muito inteligentes e pouco inteligentes, imaginando que a inteligência pudesse ser medida de alguma forma, que é um tema muito controverso. Então, você diria, os humanos muito inteligentes, eles estarão protegidos de uma série de ultrajes, de agressões, de ofensas, ao passo que os humanos não muito inteligentes podem ser submetidos, por exemplo, a trabalho escravo. Isso é um absurdo do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ético e certamente moral. No entanto, nós usamos esse tipo de parâmetro justamente para poder dizer, olha, este animal não é tão inteligente, então nós podemos submetê-lo a um sistema de exploração. Então a Okja chegou aqui e se tornou o nosso símbolo forte, por quê? Porque ela é um animal que foi mexido, né, para ser transformado num mini porco. Porque as pessoas não contentes em fazer as explorações de alimentação, elas também têm as suas perversões. Mas aí não é só mexer no tamanho, eles não entendem que você teria que mexer na natureza inteira do animal. Porque um porco, ele tem uma força atroz, ele tem um modo de alimentação e discreta muito diferente de tudo que a gente conhece como um animal de estimação. Ela ficou com mais de 100 quilos e as perninhas muito diminutas. Ela quase não anda, vive deitada. E a gente fez um regime nela com mais folhas, com comida menos calórica. Ela chegou a emagrecer bastante, mas ela fica com pelancas e ela pisa na própria barriga. Então é um trabalho muito sério que a gente tem que fazer de cuidado com ela. E a gente colocou o nome dela de Okja por conta do filme Okja, né, que é da porca mutada, para ter mais carne. Boa noite, meu amor. Você quer levantar um pouco? Ah, você quer levantar? Quer? Então levanta. Levanta, Inácio, você consegue. Vamos. Parabéns, amor. Você vai conseguir. Calma, calma, eu vou te ajudar. Aqui, eu acho que já deu. Aqui deu. Ai. E amor, você é forte igual um touro. Vai que você consegue, você consegue. Meu Deus do céu, parabéns, amor. Notícias aqui de Mestre Inácio, que tem se levantado sozinho já algumas noites, né, bebê? Bebê gosta de dar beijo, não gosta de conversar. Dá beijo, isso mesmo, beijo o tempo todo.
E as notícias são que se ele continuar desse jeito, a gente vai arriscar, com cuidado, com atenção, com responsabilidade, colocá-lo no pomar com Mestre Achada e Mestre Govinda. Lindo, vai dar tudo certo, né, amor? Vai dar certo. O cavalo é um animal extremamente leal, um animal muito fácil de você levar ele à subserviência. A lealdade dele, né, deixa um espaço muito grande para isso. Os exploradores de cavalo que não fazem a exploração mais baixa, né, que são esses carroceiros, eles tratam o cavalo relativamente bem. Então fica uma visão ambígua, a despeito dos bridões e das selas, arreios, etc. Eles têm mais dificuldade de entender que o cavalo não pediu para sair do seu habitat natural. Então assim, ele pode ter a melhor cocheira do mundo, ele pode ter a melhor ração do mundo. Agora, se eu te propor de te tirar da tua família, de te tirar dos teus amigos, de você ser vendido, de eu te montar a hora que eu quero montar, se eu trocasse de lugar com ele, eu estaria achando isso bom? Se a resposta for não, é porque alguma coisa não está encaixando aí. Para nós, histórias lindas, doloridas, para as pessoas, histórias curiosas. O Spirit estava no centro de zoonoses e ele veio junto com a Mulan porque eles estavam pegados um ao outro. A Mulan é a jumentinha. E esses animais que vão parar em centros de zoonoses, ainda mais animais que são considerados propriedades de valor, né? Normalmente porque eles estão em estado deplorável. E aí a gente recupera, a gente coloca eles em pastos, alimenta, cura e eles se recuperam e ficam lindos. O Spirit hoje é um cavalo maravilhosamente lindo e eu sou suspeitíssima para falar porque eu trato ele como se ele fosse um gatinho. Ele é um cavalo enorme, lindíssimo. E as duas éguas foram resgatadas por uma moça canadense que estava aqui no Brasil fazendo um trabalho. Essa canadense as viu bastante doentes e falou pro proprietário que elas estavam tão doentes que ela estava vendo a hora que elas iam morrer. Perguntou se ele não queria doar elas para ela cuidar e ele disse que não, porque era dele e ela não ia doar. Então ela se ofereceu para comprar. E aí ela cuidou dessas duas éguas e colocou elas num estado de saúde muito bom, mas ela precisava voltar para o Canadá e procurou alguém que pudesse tutelar e eu me ofereci para tutelar, mas eu disse, só que aí elas entram aqui e não saem nunca mais, só pelas mãos de Gaia. Nós somos um santuário, ninguém monta, nunca mais elas serão montadas. Cada animal, cada espécie, cada animal em si, as suas características, a expressão de amor, a forma deles amarem. O jabuti tem a forma de expressar o amor dele, os porcos são extremamente amorosos, tanto quanto um cachorro. Então isso me fez ver a vida de uma forma diferente. Eu sempre digo que eu transformei a vida desses animais protegendo, mas a minha vida também foi transformada nisso. Tanto é que eu moro num local que eu considero um paraíso. Qualquer lado dos cantos da minha casa que abre tem animais e isso para mim nada paga isso. Então eu acredito que tanto os animais que são adotados ou quem adota um animal só tem a ganhar. Então por isso eu sempre indico, se você não tem um animal, adote um animal. A história é a seguinte, uma vez eu estava no meio do garimpo e era um lugar que você só chegava ou saía de avião e tinha um índio que ele ficava por lá e ele estava sentado olhando para a mata, para a floresta e ele estava comendo eu não sei se era uma mandioca, alguma coisa desse tipo.
e de repente chegou um macaco, aqueles saguis grandes lá. E o macaco chegou, sentou do lado dele, do jeito que o macaco chegou, ele deu um pedaço daquela mandioca pro macaco. E os dois começaram a comer juntos. E eu cheguei para ele e eu perguntei, é seu? Né? E ele olhou para mim sem entender, ele falou assim, meu o quê? Ele falou, aqui não tem nada meu. Né? As árvores não são minhas, o rio não é meu. E o macaco também não é meu, o macaco vive aqui, ele mora aqui. Então isso me tocou profundamente e eu entendi um sentido diferente das coisas. As búfalas, elas são matriarcais. A liderança delas está na fêmea. Eles têm a liderança masculina, mas a masculina também se curva para a fêmea. É um outro tipo de sistema, obviamente. Mas o macho bubalino é predominante em cima do macho bovino, ou seja, um boi ou um touro. É o jeito que eles se organizam. Isso é muito bonito de ver também no ar livre. E é muito raro, Gabriel, hoje, a gente encontrar esses ambientes. Porque na indústria eles estão confinados. E geralmente quando eles estão salvos em alguns santuários ao redor do mundo, muitas vezes eles também estão em sistema de confinamento, ou seja, uma liberdade vigiada, onde também estão por compartimento. A gente aqui com o Vitor, né, o Vitor e eu, a gente realmente apostou que, embora seja difícil até para nós humanos, mas a gente tentar conviver em harmonia e permitir que cada ser possa se impor no seu talento. Então, o próprio ser determina o que eu sou bom e aquilo ele vai fazer naturalmente. E o outro, o que ele é bom e ele vai fazer. Então, se ele é bom na liderança, ele vai ficar. E se o outro não é tão bom na liderança, ele vai fazer outros trabalhos também. É muito comum, já há muito tempo, encontrar pessoas que têm discursos muito elaborados e bonitos e tocantes sobre respeito, só que no seu prato existe um cadáver ou um pedaço de alguém que foi um indivíduo. Se você colocar 10 frangos um ao lado do outro, cada um deles terá uma personalidade, cada um deles será um indivíduo. No entanto, ao consumi-los, ao patrocinar toda uma cadeia de exploração comercial que os mantém contidos, que os explora do ponto de vista não somente psíquico, mas físico, e que finalmente os mata através de uma degola, através de uma eletrocução, ou enfim, tantas formas horríveis, todo o discurso vai por água abaixo. Ou porque as pessoas não percebem a incoerência entre o seu discurso e a prática, ou porque essas pessoas, elas são muitas vezes tomadas por uma hipocrisia, todos somos hipócritas em alguma dimensão, e muitas vezes a dissonância cognitiva, ou seja, a incapacidade de ter um comportamento compatível com os fatos aos quais nós somos expostos, ela se manifesta nesse momento. São muitos detalhes que formam a vida deles. E o bicho, por mais que ele queira ser protegido, por exemplo, numa chuva, ele vai para uma caverna. Mas ele não vai dormir na caverna numa noite de céu aberto. A baia para eles, esse ambiente aqui, a gente usa só realmente para os que estão doentes. Mas comumente falando, a gente quer que eles tenham essa experiência do céu aberto. Esse ser que passa agora por essa epopeia para conseguir andar, esse ser também se salva, mas não se salva sozinho. Salva também cada um de nós, nos lugares onde nós já não tínhamos fé, onde pensávamos não ter força nem recursos. Naqueles aspectos sombrios que acredito todos de nós, em algum momento, vislumbramos. Aqueles aspectos que dizem que não temos como ajudar, que já está perdido, que não temos opções. A vida desse ser prova exatamente o contrário. E eu gostaria que a gente cada vez mais conseguisse expandir a missão de cada ente para além dele próprio. Porque Criador e criação se entrelaçam. E o que parece separado como parte, ainda assim é inteiro. E entendendo essa unidade, é muito mais fácil
a gente entender profundamente, ter a compreensão superior que não existem outros. Somos apenas uma única manifestação. Não temos condições de salvar todos os animais do mundo resgatando. Nós sabemos hoje que nós temos aqui meras 100 e poucas vidinhas. Nós lutamos muito para conseguir cuidar delas e mesmo assim as pessoas matam no mundo mais de 70 bilhões de animais terrestres por ano só para a alimentação. Fora todas as outras formas de exploração, fora os animais marinhos, fora, enfim. A gente vai ter um trabalho muito grande de retornar esse caminho que a gente criou, que a humanidade criou até aqui, né? Então hoje não é possível eu catar todos os cavalos e soltar, mas eu acho que a gente tem que ter intrínseco isso, começar a treinar esse caminho de volta. Mas quando você mantém um santuário animal, mesmo com simbólicas 100 e poucas, 200 e poucas vidas, você aproxima as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, que são os próximos adultos, né? Você aproxima essas pessoas dos animais num caráter de respeito, conhecer a possibilidade de conviver com os animais de uma forma respeitosa, harmônica, não exploratória, né? Já é impactante do ponto de vista ético mesmo. Não estou falando só emocional, porque emocional evidentemente que também é. Se eu quero ver um passarinho, eu não preciso pôr ele na gaiola, entendeu? Deito embaixo da árvore, ele vai vir ali em cima. Então é essa ideia que a gente tem que ter em mente o tempo inteiro. Eles não são escravos, eles não são produtos, né? Eles não estão aqui para servir a gente. Seja bem-vinda! Entra, Gil! Não tem armadilha nenhuma! Ele sabe até o meu nome. Pensando isso, Gil abriu a tramela da porteira e aproximou-se do seu Maurício, que foi logo dizendo: Sim, eu sei o que você está pensando. Quem sabe olhar nos olhos, sabe o que qualquer pessoa está pensando, seja humana ou não humana. E se você quer saber, sim, você pode viver aqui para sempre, livre e em paz. Em agradecimento, Gil disse: